1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam unidos em um mesmo sentimento, em um mesmo parecer. Sente no teu lugar, amados, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amados, a igreja de Corinto, todos sabemos, já falei isso na ministração passada, vou dar um preâmbulo aqui para nós entrarmos na segunda parte dessa ministração. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E a igreja era composta por judeus convertidos, composta por gentios convertidos, e eles estavam reunidos naquela comunidade, ali adorando ao Senhor. Mas havia no cerne, no centro daquela igreja, alguns sintomas, algumas imperfeições que chegaram até o ouvido do apóstolo Paulo, e ele senta, ele escreve a carta para que aquela igreja ela voltasse para o centro da vontade de Deus e que ela pudesse trilhar a verdade do Evangelho. Entre várias questões que havia naquela igreja, havia imoralidades, havia abuso de dons espirituais, e entre outros pecados que chamavam a atenção daquela igreja e a atenção daquela comunidade. E o apóstolo Paulo, ao escrever, já no início, no capítulo 1, no verso 10, ele traz uma palavra dizendo para que aquela igreja pudesse entender qual seria o propósito, o verdadeiro propósito de Deus, a ponto de dizer no texto que lemos, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos. Esse rogo, ele dá sentido de implorar, de suplicar, para que aqueles irmãos pudessem entender a verdade de Cristo, a verdade das Escrituras, e assim pudesse marchar em santidade, porque em santidade, em verdade, a presença de Deus iria cultivar, iria ministrar em corações, através da retidão que o apóstolo Paulo queria que aquela igreja retornasse à retidão em Cristo. E quando ele chama a atenção, ele não chama a atenção na primeira pessoa, eu, Paulo, não. Ele chama a atenção na maior autoridade que ele poderia invocar. Ele diz: pelo nome de Jesus Cristo. Paulo, ele chama a atenção para que as pessoas pudessem invocar, ou seja, ele invoca
esta santidade e autoridade santa, em nome de Jesus, é um apelo para que a igreja pudesse acordar e entender que quem regia ela, quem havia morrido por ela, era Cristo crucificado, aleluia, que havia ressurgido dentre os mortos. E para findar o versículo, ele diz, a terceira parte do versículo, ele diz que digais toda a mesma coisa e que não haja divisões entre vós. E a divisão, amados, ela é o mal terrível, ela é o mal que traz um prejuízo terrível para a unidade da igreja. E havia crentes ali que eram tendenciosos para o próprio apóstolo Paulo, outro para Apolo, e eles não entendiam que o Senhor que havia morrido por aquela igreja, era Ele a principal pedra, era Ele aquele a qual a igreja, ou seja, o coração da igreja deveria estar ligado a Ele. Quando nós olhamos, quando nós vemos os nossos dias, nós vamos entender que, quando nós olhamos hoje para a igreja, nós entendemos e vemos preferências, que não são as preferências que o Senhor tem estabelecido para a sua igreja. Preferências essas que vão de encontro à vontade de Deus. Se a Bíblia ensina que devemos andar em santidade, que precisamos guardar a palavra dele no coração para não pecar, que precisamos verdadeiramente amar os nossos irmãos, se a Bíblia nos ensina, se a Bíblia nos corrige, se ela nos orienta a vivermos de forma santa diante de Deus, mas há também no meio da igreja, assim como havia na igreja de Corinto, pessoas, líderes, que não andavam segundo os preceitos, segundo a vontade de Deus. E esse mal, amados, essas verdades bíblicas que muitas das vezes não queremos entender, ou não queremos seguir aquilo que a Bíblia nos ensina, ela traz um prejuízo tremendo para a igreja. E o mundo que está aí fora, ele quer olhar para nós e quer ver Cristo em nós. Eles querem ver a manifestação de Deus em nós. Eles querem ver a graça de Deus em nós, a palavra de Deus cumprindo-se em nossas vidas. A Bíblia diz, amados, a Bíblia fala em João capítulo 13, verso 55, ela traz um pequeno versículo, que esse versículo ele é o cerne de toda a nossa vida. Esse versículo diz assim: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiver amor um para com os outros. Entenda, se nós somos discípulos de Cristo, se nós andamos em santidade nele, e aceitamos a palavra do Evangelho, e nos curvamos diante dele, nós precisamos ser conhecidos como discípulo de Cristo, e as pessoas nos conhecerão como alguém que traz em si as marcas do Evangelho.
as marcas de Cristo. E quando você vai analisar a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa adoração diante de Deus, e se o apóstolo Paulo chegasse hoje aqui entre nós, assim como chegou, assim como escreveu para a igreja de Corinto, se ele nos avaliasse e olhasse para nós, o que ele iria ver em nós? Será que ele veria em nós amor pelo mais fraco? Será que ele veria em nós alegria no coração por aquele que se arrepende? Será que ele veria em nós guerras, divisões, contenda entre os irmãos, prostituição? O que ele veria em nós? O apóstolo Paulo, ele traz o ensino dizendo que a própria ceia não estava segundo a vontade de Deus. E traz no versículo 11, toda a instrução para que a ceia fosse celebrada de uma forma sábia, de uma forma de amor e comunhão entre os irmãos. E muitas das vezes, quando nós chegamos para a Santa Ceia, não olhamos para os nossos corações, não nos analisamos a nós mesmos e sentamos nos bancos da igreja como se fosse uma cerimônia qualquer, um rito qualquer, mas nós precisamos entender, amados, que não é um rito qualquer, é um mandamento estabelecido por Cristo, para que possamos todos os meses nos lembrar que Jesus morreu por nossas vidas, aleluia, e o seu sacrifício nos trouxe perdão dos nossos pecados. Mas sentamos no banco, participamos do pão e do vinho, muitas das vezes indignamente, não discernindo, não entendendo essa cerimônia santa na qual participamos, e comemos do pão, bebemos o vinho, muitas das vezes indignamente, porque não estamos dando mais o valor devido. Por quê, amados? Será que a nossa comunhão com o Senhor, ela está se distanciando, e estamos vivendo segundo a nossa própria consciência, segundo a nossa própria visão, e o mundo, ele quer olhar para nós e vermos em nós o testemunho de Cristo, o testemunho dele, porque ele diz: vocês são meus discípulos. E o discípulo, ele segue a voz do seu Senhor, segue o exemplo. Ele sofre, ele aprende. O discípulo, ele se espelha, e as pessoas querem ver em nós Cristo. Mas na nossa casa, nós não damos exemplo de discípulo de Cristo. Na nossa comunidade, nós não damos o exemplo de Cristo. Há desunião dentro da igreja, nos comportamos muitas das vezes como incrédulos. Usamos palavras
que fere os nossos irmãos, porque achamos que somos superiores à palavra. Não nos subjugamos à autoridade espiritual. Eu recebi um telefonema ontem, antes de ontem. Pastor Rita disse: pastor Washington, tem que fazer isto. Eu disse: tudo bem. Vou sair daqui e pegar um avião. Porque eu sou submisso à sua palavra. E nós hoje não queremos mais submissão. Queremos mais obedecer aos nossos pastores, líderes. Porque há um espírito de divisão, há um espírito de guerra, há um espírito de briga. A Bíblia diz no capítulo 1, verso de 1 Coríntios, diz assim: pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês que por alguns membros da casa de Cleo, que há briga entre vós. Você chega em algumas congregações, é família contra família, família contra dirigente, dirigente contra líder do ciclo de oração, líder do ciclo de oração contra líder de adolescente. Há um caos instaurado na congregação, não há unidade, não há graça, não há amor, cada um puxando de um lado para o outro. E Paulo recebe a informação: olha, lá na igreja de Corinto há brigas, há divisão, há guerra, há falta de perdão. O apóstolo: precisamos corrigir, precisamos ensinar, porque a divisão ela leva ao enfraquecimento da fé. E as pessoas que estão lá fora, elas veem em nós a divisão. Sabe por quê? Quantas vezes, lá no teu trabalho, ou lá no teu grupo de relacionamento, entre pessoas que não são crentes, você abre a sua voz e diz assim, como se não fosse o corpo de Cristo: há esse problema, não concordo, não isso, não aquilo. E sabe o que acontece, amados? A igreja ela não cresce, a igreja ela não progride, a igreja ela não marcha, porque nós ainda que somos e dizemos santos e que seguimos a Cristo, ainda estamos carregando imperfeições que conspiram contra a presença do Espírito Santo em nossa vida. E o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 13, verso 1: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, que precisamos ser, mas sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Por quê? Porque essa aparente formação cristã, a aparente maturidade cristã, quando é avaliado pelo Espírito Santo, nós temos atitudes carnais, atitudes como criança que vive em divisão contra o irmão, em guerra contra outros, e nós não amadurecemos espiritualmente. Com 10, 20 anos de crente, está batendo na cara do vizinho para falar mal do outro, está indo fofocar na cara do outro parente. Por quê? Ainda somos meninos carnais. E o mundo vai nos olhar e dizer:
Mas não são vocês a igreja de Cristo? Não são vocês que têm que levar uma palavra viva? Porque o coração de vocês ainda é um coração carnal, meninos na fé, não tem um amadurecimento espiritual. Aí, amados, a igreja não cresce, o Espírito Santo se afasta, o pastor ora e jejua e ministra para pessoas que não têm mais a sensibilidade espiritual de tocar, aleluia, no Espírito Santo de Deus que está aqui e receber dele graça, receber dele virtude, receber dele bênçãos. Aí nós precisamos parar, amados, e olhar para o nosso coração, para a nossa vida, e perguntarmos a nós mesmos o que está faltando, para que verdadeiramente a igreja ela venha cumprir o propósito dela, que é a pregação com eficiência, que é a palavra pregada e as pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho, o amor por aqueles que aceitam, que se curvam diante de Deus. Mas queremos ficar disputando um contra os outros. Eu profetizo mais, eu oro mais, eu canto mais, a minha é maior, o do outro é melhor. Para com isso, amados. Não somos meninos, somos espirituais. Amados, é uma maldição tão grande que a nossa carne ela é tão forte, não é fraca, não é forte, que ela consegue influenciar a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com o Espírito Santo. É só você analisar o que tem te levado à frieza espiritual. É só você analisar qual as batalhas em tua vida, em qual hora da tua vida você tem perdido guerras. É só você analisar aonde você tem errado. O apóstolo Paulo diz assim: olha, analise, pois, o homem a si mesmo. Então ele nos conclama para olharmos para os nossos corações e analisarmos como estamos diante de Deus. Como está a nossa vida diante de Deus? Como eu estou vivendo uma vida para agradar a Deus? O que eu estou fazendo que não está agradando ao Espírito Santo de Deus? Onde eu estou perdendo? Será que quando o irmão chega na congregação e quer trazer uma palavra de divisão contra a liderança, que quer trazer uma palavra contrária a líder do ciclo de oração, há um acordo, há um projeto que é estabelecido, que é a vontade de Deus? Qual a tua ação? No capítulo 11, de 1 Coríntios, capítulo 31, diz assim: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, quando você traz para si, traz para o seu íntimo as suas guerras, o seu julgamento, as suas imperfeições, aí você está fazendo o quê? Você está julgando a si
mesmo. Eu tenho esta fraqueza. Eu tenho dado ouvido a esta divisão. Eu não tenho obedecido à minha liderança. Você faz uma análise de si mesmo. De si mesmo. Porque quando você não faz essa análise, no versículo 32 diz assim: mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados pelo mundo. Então, quando eu deixo de fazer o meu julgamento pessoal, e quando faço, eu me inclino diante de Deus em perdão, aí eu sou o quê? Eu sou perdoado das minhas atitudes. Mas quando eu não faço o exame, quando eu não busco em Deus a resposta, o perdão das minhas faltas, nós somos julgados pelo Senhor, porque Ele te ama e não quer te perder para o mundo, não quer te perder para o inferno, não quer te perder para as trevas. Não. Ele quer o quê? Que você tenha um Espírito de Deus na vida, que vai te dizer: ei, este caminho que tu estás seguindo é um caminho de perdição, é um caminho de guerra, é um caminho de destruição. Para, pensa, analisa, que eu, Senhor, estou aqui, de braços abertos, aleluia, para te abençoar. No versículo 30 diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque não julgamos a nós mesmos e não discernimos o rito, a ordenança da ceia do Senhor, e chegamos sujos, empoeirados, não discernimos o que está acontecendo nesse lugar santo, e tomamos o pão sem entender, o vinho sem perceber, aleluia, que aquele símbolo é o corpo e o sangue de Cristo. Mas chegamos carregados de pecados, e de acusações, e de imperfeições, não nos importando com o ambiente de adoração, e tomamos o pão e o cálice, voltamos para nossas casas como algo banal, não nos assentamos para olharmos para os nossos corações e questionarmos a nós mesmos como estamos diante de Deus. Então, amados, quantas vezes nós temos perdido a bênção de Deus? Quantas vezes nós temos perdido a graça de Deus, a misericórdia de Deus, porque não queremos ter uma vida agradável, santa, diante dEle. Mas estamos em divisões, estamos em guerras, estamos com a desordem no centro da igreja, estamos até perdendo a influência do Espírito Santo, porque o nosso coração está cheio de pecados, está cheio de vícios, que o Espírito Santo não aprova e se afasta, e passamos ao quê? A uma queda moral que nos leva à vergonha e fora. As pessoas dizem: olha, para ser crente igual o fulano de tal, que engana os outros, que não tem um caráter cristão, não tem uma vida santa,
e se diz crente, aparência de crente, terno de crente, Bíblia de crente, mas não consegue transmitir para as pessoas que estão lá fora que ele é discípulo de Cristo. Então, nesta noite, amados, olhe para o seu coração. Olhe para o seu coração e pergunte não a mim, mas a Deus, se há algo que impede que o Espírito Santo venha verdadeiramente. Aleluia. Se há algo que venha entristecer, há algo que a tua consciência venha te acusar, Jesus está aqui nesta noite. Aleluia. E quer te dizer: filho, eis a bênção e a maldição. Escolha a bênção para que vivas. E nesta noite o Espírito Santo está aqui. Ele não quer te perder. Ele não quer te provar. Não. Ele quer que você reconheça. Aleluia. Ele quer que você olhe para o seu coração e veja, aleluia, o quão poderoso é servir um Deus e agradá-lo e vivê-lo, aleluia, e viver segundo a sua graça, segundo a sua vontade.